Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ti seja toda honra, toda glória e louvor, Senhor. E nós te reconhecemos como nosso Pai Celeste e te damos honra e glória, que é só devido ao Teu nome. Cante comigo. Ó Pai Celeste, nós te amamos, queremos te engrandecer. Venha a nós teu reino enquanto te adoramos. E a uma voz declaramos teu poder. Bendito seja Deus poderoso, que era e é e que virá. Bendito seja Deus poderoso, que sempre reinará, que sempre reinará. Mais uma vez, ó Pai Celeste, ó Pai Celeste, nós te amamos, queremos te engrandecer. Venha a nós teu reino enquanto te louvamos. E a uma voz declaramos teu poder. Bendito seja Deus poderoso, que era e que virá. Bendito seja Deus poderoso, que sempre reinará, que sempre reinará, que sempre reinará, que sempre reinará. O teu reino não tem fim, Senhor. A tua palavra diz que nem a morte, nem a vida, nem os mesmos anjos e principados podem nos separar do teu amor. Que está em Cristo Jesus.
morte, nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome ou a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso. Nós somos povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus, do nosso Pai. Do começo, nem a morte nem a vida, nem a morte nem a vida, e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades, podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. nem a fome ou a nudez, Nem a fome, a nudez, ou perigo algum, nem a tribulação, nem a tribulação, ou a angústia, pode nos separar do amor de Deus. podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque nós somos o povo escolhido, Povo escolhido, geração eleita, para se assentar para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. nós somos povo escolhido, Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, do nosso povo escolhido mais uma vez. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis. Você é intocável, irmão, irmã. Inseparáveis. Você é inseparável do amor de Deus. Do amor de Deus, o nosso Pai. Do amor de Deus, do nosso Pai. Do amor de Deus, o nosso Pai. E porque nós somos intocáveis, inseparáveis, os nossos nomes estão escritos no livro da vida e fomos escolhidos nas regiões celestiais. Nós podemos cantar que nós temos a segurança em Jesus.
Cante comigo, que segurança. Que segurança. Sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, Que lindo. canta ao Senhor. Cante ao seu Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor. Sempre vivendo em seu grande amor. E regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Mais uma vez, cante a minha alma, canta a tua alma, Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Enche o teu pulmão e diga, canta minha alma, canta Minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre Ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Receba, Senhor, esse louvores a Ti,
porque Tu és digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. E no nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Não entendi, Wandy. Ah, ok. Quer que eu fale o destaque da semana? Ah, ok. Agora entendi. Eu estou me especializando no idioma de mímicas. Então, quem puder me ajudar aí, eu estou me especializando. Destaques da semana. Vamos lá. Qual o próximo anúncio aí? Gente, essa semana nós tivemos várias crianças que se destacaram nas suas vidas seculares, mas eu tenho certeza que isso reflete na vida da igreja. Nós tivemos aí a Nicole recebendo somente nota A no primeiro quarter. Olha que coisa linda. Uma salva de palmas aí, ó. Glória a Deus, a Nicole. Deus abençoe Márcio, Deus abençoe Nathalie. A Aninha também, ó, ela participou de um programa, ela fez um ato de bondade na cidade de Coconut Creek, e ela recebeu uma recomendação, uma homenagem da polícia de Coconut Creek. Ela recebeu uma carta do Senado do Congresso dos Estados Unidos. Ela recebeu uma carta do governador, do senador, parece, né? Recebendo dela. E ela recebeu bonificação, recebeu presentes e o incentivo de fazer a coisa certa. Ela teve um ato de bondade com uma pessoa que estava em perigo na escola. Então, ela levou ao conhecimento da escola e, por causa disso, uma coleguinha dela não entrou em perigo e não teve problemas de segurança. Ela preservou a integridade física dessa amiguinha dela. E foi reconhecida. Ah, não podia deixar o esporte aí, a turma do voleibol. A Letícia conquistou mais um campeonato de voleibol, mais um para a coleção dela. Letícia é aquela do meio ali, ó. Center Stage, tá vendo ali, ó? E aquela com aquela pose de bailarina lá, ó. Não dá para ver de longe, é só ver ali a pose de bailarina, é ela ali. Letícia, parabéns. Parabéns, Wandy, parabéns, Dejane, pela formação atlética da Letícia. Ah, não podia deixar. Gente, o nosso Wandy, ele foi eleito de novo o melhor funcionário da Embraer, que agora foi comprada pela Boeing. Wandy agora só vive nas alturas. Ele foi o melhor funcionário em 2013 e agora foi eleito o melhor funcionário em 2019. E sabe o que significa isso? Significa que ele tem uma plaquinha onde ele pode estacionar o carro dele, ele pode escolher a vaga aonde parar o carro. O Vanderlei é muito precioso. E é bom que não só o reino espiritual reconhece isso, mas os dons, os talentos, a integridade, a pureza, a dedicação do Wandy tem dado a ele essa bonificação. Eu não corro esse risco de ser eleito. Parabéns, eu não corro esse risco. Parabéns, Wandy. Deus te abençoe, querido. Tem mais algum destaque? Wandy, eu queria aproveitar, antes das crianças irem para lá, nós tivemos uma cerimônia muito bonita domingo passado, né? O Xandinho se batizou e deu testemunho, pública profissão de fé dele. E quem está com as câmeras prontas aí? Vamos tirar uma foto aqui. O povo tem que ser um pouco mais alerta aí com as nossas fotos aí. Eu quero aproveitar, tirar foto da entrega do certificado de batismo dele. Domingo passado, o Xandinho foi batizado e deu a pública profissão de fé dele. E hoje, oficialmente, nós vamos entregar um certificado de batismos para ele e vamos entregar a primeira Bíblia para ele.
depois de batizado. Xandinho já tem várias Bíblias, mas essa Bíblia é a Bíblia do nosso ministério. E eu quero aproveitar a oportunidade e orar por ele, incentivar outros que ainda não se batizaram e entregar o certificado de batismo para ele, dizendo, esse certificado que Alexandre Carpintero Marins, ele recebeu o batismo cristão no dia 8 de setembro de 2019, na Igreja Grace, pelo pastor Alexandre Marins. Fica no cantinho para tirar foto. Podem vir pertinho aqui para tirar foto. Pode orar. Amém, irmãos. Vamos orar pelas nossas crianças, para que elas possam ser direcionadas ao seu culto infantil nesse momento. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui na tua casa, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida das nossas crianças, ó Pai. Nós reconhecemos que o Senhor tem cuidado de cada uma delas, ó Pai, e o Senhor tem sido presente na vida delas, ó Pai. Ó Deus, continue agindo de forma poderosa, Deus, na vida das nossas crianças. E agora, Pai, que elas estarão recebendo a tua palavra, que elas possam ser, ó Deus, preenchidas através do teu Espírito Santo, ó Pai. Que a Patrícia, ó Deus, seja a boca do Senhor aqui nesta noite, ó Pai. E que tudo seja feito para a honra e para a glória do teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe, crianças. Vocês podem ir agora para o seu culto infantil. Eu quero dar aqui alguns avisos rápidos. Em primeiro lugar, sobre a nossa escola bíblica dominical, que acontece todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Nós estamos aqui reunidos, estudando o Evangelho de Mateus, e tem sido bênção para todos nós. Você que ainda não participa da nossa escola dominical, esteja atento. Todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Também, às quartas-feiras, nós temos o nosso Café com Fé. É a nossa reunião de oração, onde nós estamos aqui nos reunindo, intercedendo pela vida uns dos outros. E tem sido muito bom para todos nós estarmos aqui na presença do Senhor. Todas as quartas-feiras, a partir das 6h45 da tarde. Além disso, às sextas-feiras, nós temos o nosso PG de adultos, que acontece às 7h30 da noite. Essa semana nós fizemos na casa do Hamilton e da Valéria. Foi muito bom estar lá com os irmãos. E eu quero falar uma coisa para os irmãos, tá? Nós não vamos lá só para comer. Da última vez, os irmãos viram aqui várias fotos dos PGs, todo mundo só comendo e tudo mais, mas nós temos palavra, nós estudamos sobre Juízes, estudamos sobre Sansão nessa última sexta-feira, e nós entendemos que muitas vezes o nosso inimigo não está ao nosso lado. O nosso inimigo, muitas vezes, somos nós mesmos. E nós aprendemos isso na sexta-feira. Se vocês querem conhecer um pouco mais da palavra de Deus, se vocês querem ter um momento de comunhão, se vocês querem pedidos de oração, esteja conosco toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, e na semana que vem nós teremos um PG na casa da nossa irmã Esther, ok? Eu convido a todos a estarem lá, 7h30 da noite, na casa da nossa irmã Esther. Vamos lá, orar pelo Johnny, orar pela Adriele, pelo Johnny Stevens, essa família que constantemente a nossa irmã tem pedido pela sua família. Vamos lá estudar a palavra do Senhor e vamos estar orando uns pelos outros. Sexta-feira, às 7h30 da noite. Nesse mesmo horário, nós também temos o nosso Teen Talk, né, às 7h30 da noite, uma atividade específica com os nossos adolescentes, os nossos jovens, e eu convido a você que tem filho adolescente, filho jovem, a estar levando o seu filho na casa do pastor, porque tem sido também um canal de bênção, estar ali na presença do Senhor. Lembrando também das nossas atividades esportivas, que acontecem todos os sábados, está um pouco devagar agora, mas no fim desse mês, nós teremos o nosso... Fim desse mês, pastor, né? Exatamente. Segundo sábado de outubro, nós teremos a nossa atividade física e logo em seguida, vocês já sabem, nós teremos o nosso churrasco.
né? Nada melhor do que fazer atividade física e depois desfrutar de um delicioso churrasco para ganhar as calorias que você perdeu com a atividade física. Lembrando também dos nossos dízimos e das nossas ofertas, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nós não temos o hábito de passar aqui com as salvas ou trazer o gasofilácio aqui na frente, mas nós temos aquela caixinha, você que deseja dizimar e ofertar aqui na nossa igreja, esteja à vontade, depois do culto você poderá depositar ali naquela caixinha específica do nosso ministério, e 100% desses valores são revertidos para as nossas atividades. Tem sido muito bom os irmãos estarem conosco, ofertando e dizimando na casa do Senhor. Vamos orar e agradecer, lembrando que coloque somente no envelope, não deixe de colocar no envelope, Brazilian Ministry ou Brasil, para que esses valores sejam direcionados especificamente para o nosso ministério. Vamos orar agora pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Ó Pai, mais uma vez, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos estar aqui na tua casa. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, e reconhecemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que tem cuidado de cada um de nós aqui, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, nós queremos fazer com alegria em nossos corações, que é depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do teu altar. Receba a nossa adoração nesse momento, essa é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Amém, irmãos? Chegou a hora do nosso momento intercessório. Você que veio aqui com um pedido de oração específico, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando pela sua vida, nós vamos estar intercedendo pela sua vida. Esse é o momento que você tem para colocar diante de Deus tudo aquilo que aflige, seja a sua saúde, seja a sua área espiritual, seja uma questão relacionada às suas atividades do dia a dia, não importa o que seja, coloque diante do altar do Senhor. Esse é o momento que nós temos no nosso culto, para que nós possamos estar intercedendo pela vida uns dos outros. Eu vou pedir para as mulheres ficarem aqui desse lado, os homens virem aqui do meu lado, nós vamos estar fazendo uma oração. Você que veio aqui com um propósito no seu coração, que deseja colocar o seu coração diante do Senhor, vamos estar orando e intercedendo pela vida uns dos outros nesse momento. Eu vou pedir para a nossa irmã Lili estar conduzindo aqui as mulheres, e eu vou estar conduzindo aqui os homens, e logo em seguida eu vou estar fazendo uma oração intercessória para toda a igreja, ok? Então, as mulheres desse lado, os homens aqui comigo, e nós vamos orar uns pelos outros nesse momento.
Pai, ainda na Tua presença, ó Deus, nós Te louvamos e reconhecemos que toda boa dádiva vem lá do alto, vem do Senhor para as nossas vidas. E, ó Pai, diante disso, mais uma vez eu coloco toda a nossa igreja diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo que o Senhor pode transformar e mudar as nossas vidas, ó Deus. Aqueles que não vieram aqui na frente, mas que tenham pedido lá no fundo do seu coração, ó Pai, atenda a esse pedido em nome de Jesus, e que a Tua graça e o Teu poder seja manifesto na vida do Teu povo e na vida da Tua igreja. Essa é a nossa oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu gostaria de apresentar aqui, esse é o nosso irmão Vilela. Eu fui pego de surpresa, tá? Também, eu não esperava. Ele foi me procurar ali para rapidamente conversar comigo. Mas nos últimos 3 meses, eu tenho visitado o filho dele, Rafael, no presídio, aqui lá no Mendel, em Broward. E nós temos orado constantemente pela vida do Rafael. E ele veio aqui hoje visitar a igreja, por um prazer enorme nosso, né? Ele está aqui conosco. E nós eu gostaria de convidar o pastor para estar orando pela vida do senhor Vilela, que é o pai do Rafael. Se estivesse orando pela vida dele. Senhor Vilela, é um prazer ter o senhor aqui. É a prova de que Deus não tem barreira. O Vanderlei é um desconhecido do seu filho. O senhor é um desconhecido do Vanderlei. Mas certamente a oração de um pai chega no céu. E Deus conhece o seu coração. E trouxe o senhor aqui e levou o Vanderlei lá. E é interessante que hoje nós vamos fazer uma doação para esse ministério. E o senhor está aqui hoje para ser prova de que não é brincadeira o que está acontecendo. Nós estamos orando e visitando pessoas, buscando a libertação. O show que nós queremos não é aqui na igreja, o show é no céu, com o pecador que se arrepende. Glória a Deus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, o irmão Vilela. Senhor, ele vem à Tua casa numa atitude de gratidão, numa atitude de devoção, numa atitude de petição e súplica pelo seu filho Rafael. Senhor, a Tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor, a Tua palavra diz que Tu és capaz de ir adiante de nós, quebrando grilhões, abrindo portas de ferro, resolvendo situações difíceis. Senhor, e nesse momento, eu quero, em nome de Jesus, juntamente com a minha igreja, juntamente com os meus irmãos, ligar na terra e pedir que seja ligado no céu a vitória, a bênção, a libertação do Rafael. Senhor, que ele seja liberto espiritualmente em primeiro lugar, que ele entregue o seu coração definitivamente para Cristo Jesus e que o nome dele seja escrito no livro da vida e que ele possa, Senhor, se libertar das barras das cadeias, das barras dos tribunais e possa estar livre para vir aqui juntamente com o seu pai e com a sua família glorificar a Deus e dar testemunho da obra redentiva, salvífica e transformadora de Cristo Jesus. Senhor, que a bênção e a Tua graça esteja sobre a vida da família do irmão Vilela e do Rafael, para a Tua honra e para a Tua glória. E traga libertação, Senhor, porque esta casa é uma casa de oração. E nós te oramos, nós te entregamos esse momento, esse culto, te entregamos, ó Deus, as nossas súplicas. Eu, como Teu sacerdote, Senhor, nesse momento, eu quero levar diante de Ti as súplicas e petições do meu povo, pedindo a Deus de que Tu possas fazer com que a Tua unção caia sobre a minha cabeça, Senhor, e desça sobre a barba e sobre a orla dos vestidos, e abençoe toda a igreja. Senhor, cada pedido, cada súplica que foi levantada aqui, cada depósito de fé, cada gota de oração que foi colocado diante de Ti, seja, ó Deus, atendida pela Tua honra e pela Tua glória. E que o Teu nome seja engrandecido, e Tu possas, ó Deus, ser forte na nossa vida, e abençoar e deferir os Teus propósitos nas nossas vidas. Nós te oramos no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor Vilela, Deus abençoe. Muito obrigado pela visita. Gente, nós estamos estudando o livro de Efésios. E o livro de Efésios é um livro muito interessante. Mas antes de nós começarmos a pregação sobre Efésios, eu quero contar para vocês o que anda acontecendo por aí durante a semana. Eu não sei se vocês estão... O que vai acontecer? A gente vai desligar os retornos todos aqui? Como é que vai ser?
Se não, pego o outro microfone aqui, sem problema. Melhorou aí, não? Tá joia? O que vai acontecer? Deixa eu pegar o outro. Tá bom? Não tá dando um, não? Alô? Tá bom? Beleza. Eu não sei se você está consciente do que está acontecendo, mas Deus está fazendo obra na vida de muitas pessoas. Deus está fazendo uma obra na minha vida, na sua vida, na vida do seu vizinho, na vida do seu marido, na vida do seu filho. E nós estamos desfrutando isso, só que toda a bênção de Deus e todo o ministério de Deus e tudo que Deus faz não começa grande. Não se assuste com o tamanho das coisas. Ah, não, eu não posso ficar assim, não. Desculpa aí, não posso não. A gente precisa aprender o que fazer com a mesa lá para poder fechar todos os sons aqui para não dar esse U. Deus está fazendo muita coisa na sua vida, na sua família, no seu lar. E Deus está fazendo algo que pode, a nossa primeira impressão, parecer algo imperceptível. Parecer algo sem muita expressão. Mas a grande verdade é que Deus está operando e trabalhando o tempo todo na nossa vida. Eu fiz um desafio domingo retrasado para os irmãos que quiserem se unir ao nosso ministério, se tornarem membros da nossa igreja, depois de um ano de ministério. E nós tivemos um grupo expressivo de irmãos lá em casa ontem. Eu pedi que você preenchesse a sua aplicação. Você trouxe a sua aplicação? Quem trouxe a aplicação preenchida? Tem alguém que não trouxe a aplicação? Trouxe? Todo mundo trouxe? Não? Ok. Gente, eu preciso dessas aplicações. Eu pedi que vocês trouxessem hoje, não preenchi ontem, para pedir para vocês entregassem para mim hoje. Eu preciso que vocês façam isso hoje. Tá? Preciso que entreguem para mim, porque senão vai ser mais uma semana que a gente vai entrar aí sem nosso registro. Então, por favor, caneta e papel, aplicação vocês têm, é um por membro de família, por favor, entregue para mim. Mas uma das coisas que nós conversamos ontem lá, foi uma coisa só que eu, como pastor da igreja, vou pedir a vocês. Uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só. Eu não vou tentar arrancar o dinheiro do seu bolso. Eu não vou inventar campanhas para você não ter atividade durante a vida e vir para a igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu não vou fazer nada disso. Eu não vou transformar a igreja numa igreja esquizofrênica, dizendo, olha, você tem que estar aqui, se você não tiver, eu vou olhar para você, você está desviado, meu irmão, nada disso. Mas existe uma coisa que eu vou fazer e eu vou levar muito a sério, que é o estudo da Palavra de Deus. É o estudo da Palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Eu sou um pregador expositivo. Eu prego versículo por versículo, capítulo por capítulo. Não prego mensagem temática, fujo de mensagens tipo como vencer na vida, como ser um bom pai, eu fujo disso. Porque eu acredito que o Espírito Santo nos revela aquilo que nós precisamos fazer. Eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Eu vou pedir que o Vande vá lá atrás e pegue algumas Bíblias lá. E eu quero fazer um desafio, quero fazer um pedido a você. Eu quero fazer um pedido a você. Quanto tempo que a gente passa junto aqui, geralmente? 35 minutos? 40 minutos? Quando eu estou inspirado, a pregação se estende um pouco mais. Mas quando está normalmente, é o quê? 35 minutos no máximo, né, de pregação? 40 minutos, vamos botar aí. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a ter uma Bíblia na sua mão. Se você não tem uma Bíblia, ou não trouxe a sua Bíblia, eu quero desafiar você a não usar o seu celular enquanto eu estiver pregando aqui. Use a Bíblia. Pegue a Bíblia. O Vande está passando por aí, dando Bíblia para cada um. Coloque o seu nome nessa Bíblia. Essa Bíblia é sua. Põe o seu nome. Quem tem Bíblia, ótimo. A Joelma já foi ali, já botou o nome dela. Se você quer dar uma Bíblia de presente para alguém, pega essa Bíblia e dá de presente para alguém. Essa Bíblia é a sua Bíblia de estudo. Eu quero desafiar a você, a quando você entrar por essa porta, você ter essa Bíblia na sua mão. Traga a Bíblia na sua mão. É a única coisa que o pastor está pedindo para você. Anote o seu nome. Tem caneta lá fora? Não entendi? Pode botar o nome onde tem essa etiqueta aí. Vande, pega a caneta, dá para o povo. Está circulando caneta?
Pega a caneta, escreve, coloca o seu nome nessa Bíblia. Essa Bíblia é sua, para estudo. Se você não quiser levar a Bíblia para casa, não estressa, deixa na mesa ali. No próximo domingo, antes de você entrar, quem é que vai estar na mesa, olhando para você? A sua Bíblia, com o seu nome. Você pegue a Bíblia e você entra na igreja. Acabou o culto? Não deixa no banco, não. Põe no banco. Se você quiser levar para casa, leve para casa. Se não quiser levar para casa, quiser deixar aqui, não tem problema. Deixa a Bíblia aqui. É a única coisa que eu estou pedindo a vocês. Eu não estou pedindo mais do que pegar a Bíblia e ter a Bíblia na sua mão. Porque nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Depois, quando terminar o culto, aí você vê o seu blog, você vê o seu Instagram, você tira a sua foto. Mas enquanto eu estiver aqui, eu gostaria e te peço encarecidamente que você tenha uma Bíblia na mão. Cada Bíblia dessa custou $4, que saiu do nosso ministério. Eu comprei 130 Bíblias. Eu quero convidar você a pegar essa Bíblia, guardar essa Bíblia. Se não quiser levar para deixa aqui, a gente guarda essa Bíblia numa boa, domingo que vem, ela vai estar olhando para você, com o seu nome, em cima da mesa, com uma canetinha do lado, para a gente continuar estudando a Bíblia. Mas eu quero fazer um desafio a você. Para você pegar uma Bíblia daquela que não tem nome e dar de presente para alguém. Pega qualquer Bíblia que está ali sem nome e pode dar de presente para alguém. Dê uma Bíblia de presente para alguém. Porque nós estamos na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Essa semana me perguntaram assim, falaram, pastor, qual que é a sua percepção em relação à queda da igreja? E hoje todo mundo conversa, porque a igreja não tem mais influência, a igreja hoje está fraca, as pessoas não têm mais coragem de falar de Jesus, e hoje tem gente aí que está até falando, porque ele lá, ele não dá o nome a ele, só usa pronome, não, porque não, o nome dele é Jesus. E me perguntaram, falaram, pastor, qual é a sua opinião? De onde vem essa questão? Porque veja bem, música nós temos na igreja, temos ou não temos? Pregação nós temos na igreja, as pampas aí. Basta você digitar qualquer tema no YouTube que você vai receber aí em segundos 500 milhões de pregações. Dá para escolher aí. Música, então, e louvorzão, você vai encontrar para todo tipo de gosto. Mas o povo de Deus não está lendo a Bíblia. Essa semana eu teve uma pessoa que teve o descaramento de mandar para mim uma mensagenzinha inspirativa. Quando eu terminei de ler a mensagem, estava lá, Mahatma Gandhi. Falando que temos que ter alegria de viver, temos que ter motivação, temos que ter esperança. Eu procurei para ver onde é que estava o versículo. Não, Mahatma Gandhi. É isso que o nosso povo está vendo, é isso que você está lendo, é isso que está diante dos teus olhos, é isso que está entrando na tua mente. Aí a gente não entende por que nossos lares não têm poder, não têm autoridade, por que parece que as nossas palavras são vazias, porque o povo não está lendo a Bíblia. Não se engane, receber mensagenzinha de manhã, de bom dia, com versículo bíblico, não é ler a Bíblia. Ponha isso no seu coração. Ler a palavra de Deus é abrir a palavra de Deus e nela meditar de dia e de noite. Então faça isso, por favor. Leve a Bíblia. Se não quiser levar, traga. Domingo que vem, se você ficar chateado e esqueci a Bíblia, não quer entrar sem, pega outra. Só não coloque o seu nome, porque aí você vai usar 2 Bíblias com o seu nome. Mas pega. Vai ter sempre uma Bíblia ali. Para você pegar, eu quero olhar você, eu quero ouvir o barulho disso aqui, ó. Eu quero ouvir o barulho disso. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível. Infalível. E você quer ver como nós, cristãos, já caímos no papo do mundo de tecnologia?
Quando o presidente Trump, ele assina um executive order que vai impactar a tua vida, do imposto de renda, que vai impactar a tua família, de imigração, ele não assina eletronicamente. Você já viu a cerimônia da assinatura de um executive order? Cada página é uma caneta. Ele não pode repetir a mesma caneta. Não me pergunte por quê. Mas é assim. Ele assina uma, fecha a caneta, aí dá para não sei quem do departamento tal. Assina a outra e dá para fulano. E assina outra e dá para fulano. E assina outra e dá para fulano. E assina outra e dá para fulano. Nós, igreja, caímos nesse papo de fazer coisa eletrônica. E o efeito está aí na nossa vida. Não decoramos mais os versículos, não sabemos aonde está, a nossa mente não é renovada, porque a Bíblia diz que a nossa mente é renovada pela palavra de Deus. Faça esse desafio, aceite esse desafio e eu vou ficar muito feliz com você. Vamos orar? Senhor, antes de abrirmos a Tua palavra, estudarmos a Tua palavra, queremos ir na Tua presença, ó Deus, no Teu trono da graça, porque nós acreditamos, Senhor, que a Tua palavra é viva. Acreditamos que Tu és o Deus que faz novas todas as coisas. Senhor, Tu tens trazido pessoas aqui com testemunhos tão maravilhosos. Tem salvado, tem curado, tem aberto portas de trabalho. Tem respondido orações de uma criança que há 1 ano pede que a sua família saia de um trailer e vá morar num apartamento e ela pede um quarto. E essa semana o Senhor respondeu à oração da Lavínia e deu um quarto para ela. É a oração de uma criança. Senhor, nós temos mães e mulheres orando pelos seus maridos, pedindo salvação, conversão. Temos filhos orando e pedindo pela conversão dos pais. Senhor, e a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas, Senhor, a Tua palavra, que é viva, eficaz e inspirada, ela só tem valor quando eu creio nela. Eu posso usar palavras bonitas, posso citar versículos de memória a noite toda, mas a Tua palavra diz que se não for com fé, não Te agrada. Ensina-nos, Senhor, a aumentar a nossa fé, ensina-nos a viver com fé, ensina-nos a abrir a Tua palavra, ensina-nos a ler a Tua palavra, ensina-nos, Senhor, a estar diante de Ti com pureza de coração, e que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós começamos a carta de Efésios. Abra comigo a carta de Efésios. Se você não sabe onde está a carta de Efésios, na Bíblia tem um índice, o índice vai dizer qual que é a página, e você vai lá na página e você encontra o livro de Efésios. Se você já conhece a Bíblia o suficiente, você vai ver que ela está no Novo Testamento, antes do livro de Filipenses. Não ajudei muito, né? E nós estudamos domingo passado uma visão panorâmica do livro de Efésios. E eu falei que o livro de Efésios podia ser dividido em 2 partes. A primeira parte, a segunda parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, fala sobre o que Deus fez por nós. E do capítulo 4, 5 e 6 é aquilo que nós devemos fazer para Deus. Falei a respeito de que nos primeiros capítulos fala sobre doutrina. Primeiro, segundo e terceiro capítulo fala sobre doutrina pesada. Vamos estudar algumas hoje. E o capítulo 4, 5 e 6 são vida cristã. Como viver em casa, como lidar com os filhos, como lidar no trabalho, como lidar com a sociedade. Capítulos 4, 5 e 6. Mas nós vimos também que existe a matemática de Deus no livro de Efésios. Nós vimos que existe a geografia de Deus na carta de Efésios. E nós vimos que existe também a gramática, a geografia, a gramática e a matemática de Deus. E eu falei sobre verbos. E eu mostrei que do primeiro capítulo até o capítulo 4, 1, 2 e 3, até o final do capítulo 3, os tempos verbais usados por apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, você pode pegar a sua Bíblia e você pode ver. São versículos como, versículo 3, ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Versículo 4, nos elegeu, nos predestinou, Ele nos salvou, Ele nos fez conhecer o beneplácito. Nós fomos feito herança, tudo no passado.
mostrando aquilo que Deus fez. Capítulo 2, versículo 1, Ele nos vivificou. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos, mas Ele nos vivificou. Nós vimos outros versículos, versículo 17, vindo Ele, evangelizou a paz. Ele derrubou o muro de separação, a inimizade. Nós vimos que os tempos verbais são todos no passado, relacionados a Deus, é a gramática de Deus. E quando chegamos no capítulo 4 em diante, o tempo verbal muda. Aí começa, rogo-vos, pois, irmãos, logo no versículo 1 do capítulo 4, versículo 1 diz assim, para que andeis dignamente, suportando-vos uns aos outros. Ele muda o tempo verbal e ele coloca, então, de que nós temos que agora, nós temos que chegar à unidade da fé, seguindo a verdade. No capítulo 5, versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, andai com amor, segui suportai-vos uns aos outros. Mas nós vimos também de que existe a matemática de Deus. A matemática de Deus é onde a Bíblia diz que nós fomos abençoados nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Já começa dizendo, bendito seja o Deus de nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as regiões celestiais, com todas as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. Qual é a nossa capital? Se nós somos um país, qual é a nossa capital? É Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Tudo é em Cristo. Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo. Qual é o nosso mapa? Qual é o nosso destino? É Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a geografia de Deus. Nós vimos também a matemática de Deus. Na matemática de Deus, no versículo 10, diz assim, do capítulo 1, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir a Cristo todas as coisas, tanto que estão nos céus, quanto as que estão na terra. E nele digo, no qual também fomos feito herança. Olha o termo matemático aí. Herança, dinheiro. Herança tem valor. Aí ele continua dizendo, no versículo 14, ele diz assim, o Espírito Santo, no versículo 13, no capítulo 14 ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, a possessão de Deus. Olha o termo matemático que é usado por Paulo, dinheiro, riqueza, possessão, herança. Mas nós vimos também de que o livro de Efésios, ele revela nos primeiros 3 capítulos o valor que você tem para Deus. O valor que você tem para Deus. E é essa ênfase que nós vamos dar nessa noite. Leia comigo, acompanhe a leitura de Efésios capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, o qual nos constituiu no amado Jesus. Esse amado está com letra maiúscula, é Jesus, em quem temos a redenção pelo sangue e a remissão dos nossos delitos, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência,
fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que nos propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, fazer convergir a Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra. Nele digo, no qual também fomos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da glória da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. A mensagem de hoje é o seu valor para Deus. Eu não sei quanto você, mas quando eu vou nesses cultos por aí, nessas igrejas por aí, ou quando eu começo a conversar com algumas pessoas, eu me sinto às vezes um cristão de segunda categoria. Dá uma sensação que o Deus deles é diferente do meu. Ou então, o Espírito Santo é mais poderoso. Ou então, eu não tenho o valor que eu tenho. A sensação que tem é que parece que a gente é cristão de segunda categoria. E essa ideia não vem do Espírito Santo. Esse sentimento não vem do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. A carta de Efésios é chamada uma das cartas da prisão. Paulo estava em Roma, respondendo pela acusação de ter introduzido no templo gentios. Paulo é acusado de fazer parte de um grupo de terroristas chamados sicarianos. Nós estudamos sobre isso em Atos. Paulo é acusado da morte de várias pessoas, quando ele assim perseguia a igreja, e ele foi então acusado pelos judeus e foi levado diante dos tribunais, e ele apela para Roma, para ouvir a sua defesa. Teoricamente, Paulo, uma pessoa sem valor na sociedade. Pô, você vai dar ouvido para um encarcerado? Você vai dar ouvido para um criminoso? Alguma coisa esse cara fez. Não é a primeira reação que nós teríamos? Ih, chegou a carta de Paulo. Ih, quem? Paulo, prisioneiro? Não dá ouvido a esse camarada, não. Só dá ouvido a quem mora no palácio. Só dá ouvido para quem é rei. Só dá ouvido para quem está livre. Só dá ouvido para quem... Mas a Bíblia diz de que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus para escrever a carta de Efésios. Se você tem uma caneta aí, circule o nome Paulo e coloque o seu nome do lado. Coloque o seu nome. E se você tem a caneta, escreva também, circule a palavra Éfeso e coloque aonde você mora. Pompano Beach, Coconut Creek, Boca Raton, Coral Springs, Hollywood, West Boca. Coloque o seu nome aí. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você somos hoje apóstolos na presença de Deus. Eu e você hoje temos um ministério do apostolado. Qual é o ministério do apostolado? Não me chame de apóstolo por aí, viu? Não tenho o título de apóstolo. Eu estou só dizendo o seguinte, que hoje eu e você somos responsáveis de representar o reino de Deus. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado para cumprir uma missão. O apóstolo é o enviado para cumprir uma missão. Você tem uma missão na sua casa. Você tem uma missão no seu trabalho. Você tem uma missão na vida dos seus filhos. Você tem uma missão em você próprio. Logo, você pode dizer, Alexandre, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Coconut Creek, aos santos que estão em Coral Springs, fiéis em Cristo Jesus. A Bíblia ela vai ter valor quando ela se personalizar. E você não olhar para Éfeso como sendo uma história que aconteceu há 2000 anos atrás.
mas é algo que acontece todo dia de manhã quando você acorda. É algo real. A cidade de Éfeso era uma cidade totalmente atípica dentro do contexto romano. Você que conhece a Escritura e já acompanhou na época algumas coisas que nós falamos, a cidade de Atenas era uma cidade envolvida com o ocultismo, com o paganismo, com a mitologia grega. Se lembra disso? Atos 17, Paulo entra naquele areópago de Atenas e ele vê espalhado imagens para todo lado, e ele faz então uma pregação falando ao Deus desconhecido. Lembra disso? Todo o povo tinha deuses para todo lado, e eles eram tão religiosos que eles não queriam deixar Deus nenhum de fora. Eles não queriam ofender ninguém. Aí eles botaram um altarzinho lá e deram o nome do Deus desconhecido. Atenas era conhecida como uma cidade pagã. Paulo foi a Atenas. Paulo foi para Corinto. A cidade de Corinto era conhecida como uma cidade totalmente imoral. Tanto é que em Roma, na época, quando você queria dizer que a pessoa era devassa, que a pessoa era beberrona, que a pessoa era promíscua nos relacionamentos, dizia que a pessoa era de Corinto. É como hoje tem a palavra sodomia. A palavra sodomia vem da ideia de que o que acontecia em Sodoma e Gomorra se transformou num substantivo, em um adjetivo. É mais ou menos o que acontecia na cidade de Corinto. Aí Paulo tem a experiência de pregar para um povo idólatra, para o ocultismo, tem a experiência de pregar numa cidade onde é mergulhada na imoralidade, e ele então vai para Éfeso. E quando ele chega em Éfeso, ele encontra uma cidade que tem essas duas coisas em tremenda abundância. Sabe como é que eram os cultos a Diana dos Efésios? Eu falei com vocês aqui. Eram cultos onde haviam práticas sensuais dentro do templo. Era assim que se cultuava no templo de Diana. Era assim que as pessoas buscavam o enlevo espiritual. Cidade de Éfeso. A economia daquela cidade era dominada pela idolatria. Lembra quando Paulo prega contra imagens e aquelas pessoas trazem o equivalente a 50.000 peças de prata, livros de macumbaria, de ocultismo, de feitiçaria, e queimam, trazem imagens de Diana dos Efésios e queimam na presença de Paulo? Lembra disso? O equivalente a 50.000 peças de prata, que nós fizemos um cálculo aqui, dava dinheiro para chuchu. E Paulo foi condenado e foi apedrejado naquela cidade, porque aquelas pessoas se converteram, deixaram de frequentar os botecos, deixaram de comprar bebida, deixaram de ir às festinhas, deixaram de ter o relacionamento impuro, promíscuo dentro do santuário, quebraram as estátuas e os camaradas perderam dinheiro. Imagina, você é vendedor de imagem, você é vendedor de culto obsceno dentro do santuário. Aí, de repente, os seus clientes começam a desaparecer. De repente, você manda lá na China, né, fazer uma produção de 5.000 imagens de Diana. Aí, de repente, chega um embarque, aí você vai lá buscar, coloca na tua loja, e, de repente, começa a vender e ninguém aparece para comprar. Ou então você começa a fazer anúncio. Olha, desconto, vem aqui, a hora é tanto, e vocês são adultos, entendem o que eu estou falando. E de repente não aparece ninguém, porque o povo se converteu. Esse é o que estava acontecendo no ministério de Paulo, em Éfeso. Foi a cidade onde ele permaneceu a maior parte do tempo. Eu não sei se você tem um pouco de percepção, a nossa cidade, a nossa sociedade é mergulhada em pecado. A nossa sociedade é tão mergulhada em pecado de que hoje
as pessoas chamam carinhosamente o pecado. Há um relacionamento afetivo entre você e o pecado, entre nós e o pecado. O pecado é tão agressivo que a gente começa a ter um certo carinho por ele. Ah, foi só uma mentirinha, você coloca no diminutivo. Ah, não, eu só vou tomar só uma cervejinha. Olha só, carinhosa, né? Uma coisa. Não, só um cigarrinho. Não, é só uma festinha. Não, é só uma fofoquinha. Não, é só uma. E a gente começa a fazer um eufemismo, uma diminuição, como se o pecado tivesse diminuição na presença de Deus. Eu estou dizendo isso porque a palavra de Deus diz que eu e você temos valor diante de Deus. Mas o valor que nós temos diante de Deus não é o valor que nós temos por nós mesmos. É o valor porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se vocês acompanharam essa semana, foi semana passada, uma repórter, uma âncora, numa desses canais de televisão, acho que foi em Ohio, uma jornalista num canal conhecido naquele estado, ela foi fazer uma entrevista no Jardim Zoológico e apareceu lá um gorila. E o camarada que estava junto dela, do lado dela, que é o repórter, que é o sidekick dela, né, que é o outro co-âncora dela, era um negão de todo tamanho. Aí ela vira e fala assim, he looks just like you. E ela tem um nervous breakdown na frente da televisão, porque ela se sentiu completamente despreparada por ter olhado para um colega de trabalho, olhado para um gorila e dizendo assim, ele parece com você. E todo mundo chamou discriminação, 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 discriminação. O que o livro de ciência dos nossos filhos dizem? Que o homem veio de quê? Por que ele deveria ficar ofendido? Eu é que deveria ficar ofendido. Você que acredita que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu tive uma conversa essa semana com uma pessoa. Eu falei, não. Por quê? Só tem macaco preto? Ele devia virar para ela e falar, você também. Você é uma macaca branca. Não é isso, gente. O livro de ciência do teu filho não diz que o homem veio do macaco? Então por que ficou ofendido? Só porque chamou o camarada de preto, só porque ele é preto? E o chinês, não é um macaco chinês? E o alemão, não é um macaco alemão? Eu falei, eu é que devo ficar ofendido. Porque a minha Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o sopro de vida e fez do homem alma vivente e disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas nós cristãos somos ofendidos na nossa cara e não temos coragem de defender intelectualmente. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo concessão com o pecado. Pecado não é somente fazer. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Por isso que você tem um valor para Deus, você é um apóstolo de Deus, você tem uma missão de Deus, você tem algo a cumprir na tua vida. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer transformar a tua casa. Deus quer mostrar o valor que você tem, o valor que você tem para Deus. E a gente continua dizendo o seguinte, bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui na América há 25 anos, alguns moram mais tempo do que eu, alguns há menos tempo, eu aprendi uma tal de pinhara. Nunca tinha ouvido falar desse troço. No Brasil não tem isso, né? No Brasil não tem goodie bag, né? No Brasil, você leva presente para a criança. Aqui, a criança dá festa e ainda dá presente. Né? Não tinha esse negócio, é coisa nova. Na nossa época, aí não tinha goodie bag para criança, não tinha pinhara. Não é? Mas a ideia que a pinhara nos dá é o seguinte, eles colocam uma pinhara lá em cima, que é um... Sabe o que é isso, né? Pinhara, né?
Todo mundo sabe, né? E de repente existe um lugar naquela pinhara que é o sweet spot. Ou é aquela cordinha que abre a portinha, ou é uma parte mole naquele papel machê, aonde você dá uma paulada e abre e cai a bala. Não é isso? Eu quero dizer para você com muito cuidado e com muita humildade diante de Deus, que Deus tem uma pinhara celestial. Porque todas as bênçãos já estão aonde? Nas regiões celestiais. Todas as bênçãos já estão nessa pinhara espiritual em Cristo Jesus. Mas a questão é saber, nós estamos acertando o alvo? Nós estamos acertando o sweet spot? Nós estamos acertando, puxando a cordinha certa? Porque a Bíblia diz que Deus já me abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais na pinhara celestial. Escreve do lado aí, regiões celestiais, escreve a palavra pinhara. Existe uma pinhara, põe entre aspas, tá? Para dizer aí que o pastor está mudando agora a Bíblia, nada disso. Existe uma pinhara espiritual. E a gente tem que alcançar e atingir esse sweet spot, esse lugar certo, para que as bênçãos de Deus possam fluir na nossa vida. Mas não para por aí, diz assim, Ele também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos, olha só que coisa linda, para sermos santos, irrepreensíveis diante dEle em amor. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo Jesus, pelo beneplácito da sua vontade. Você sabe o que é beneplácito? Quando você tiver um tempinho, pega as palavras, circula na Bíblia e vai pesquisar. Usa o seu celular para fazer o Google e ver o significado de algumas palavras. Circula essa palavra beneplácito aí e escreve o seguinte, poder absoluto. Sabe qual é o nome que os romanos entendiam? E por que Paulo usa a palavra beneplácito várias vezes aqui? Lembra quando quem assistiu aquele filme Gladiator? Filmão, né? Bom demais, né? I masked Maximus Decimus, captain of the North, the captain of the army of the North, and I'll have my vengeance in this life or the next. Não é isso que ele fala? Aí o irmão dele, que se tornou imperador, o Commodus, ele tem o poder de fazer isso? Ou fazer o quê? Fazer isso. Isso é o beneplácito. É o poder absoluto sobre a vida e sobre a morte. Quando você entra na presença de Deus, em oração, você está diante daquele que disse, haja luz e houve luz. Você está diante de alguém que tem a chave das bênçãos celestiais na região celestial na mão dele. Ele tem o beneplácito da sua vontade. Deus tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Mas ele diz assim, olha, eu quero que você seja o louvor da minha glória, na minha graça. E ele nos elegeu gratuitamente no amado. Olha o valor que você tem. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Você sabe o que significa a palavra grace? A palavra grace. Na sua Bíblia aí, logo na frente, eu botei o carimbo da nossa igreja Grace. Não é isso? Eu gostaria que você escrevesse esse acróstico aí na frente da sua Bíblia. G-R-A-C-E. G-R-A-C-E. Você vai escrever da seguinte maneira. Grace significa o seguinte. God's riches at Christ's expense. God's riches, as riquezas de Deus às custas de Cristo. Esse é o acróstico da palavra grace. God's riches at Christ's expense. É gratuitamente para mim,
É gratuitamente para você, para aquele que crê, mas custou a morte, a vida e a ressurreição de Cristo Jesus. O que é graça? É receber de Deus os benefícios às custas de Cristo Jesus. Aonde está o nosso valor? Está na geografia. Em Cristo, por Cristo, para Cristo. A geografia de Deus é de Cristo, por Cristo, em Cristo e para Cristo. Qual o seu valor? O seu valor é Jesus. Esse é o valor que nós temos. É Jesus em nós, a esperança da glória. E ele continua dizendo assim no versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, mais uma vez aí, e nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, versículo 9, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que ele nos propôs. Olha, mais uma vez a palavra beneplácito. Para a dispensação da plenitude dos tempos, a fazer convergir a Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra. Nele digo, no qual também, versículo 11, fomos herança. Circula para a palavra herança. Eu quero que você entenda o seguinte, o que é uma herança? Eu tenho uma herança a receber. Quando eu fui ao Brasil agora, visitar meu pai, vocês sabem que meu pai tem problema de saúde, ele está com problema no pulmão. E eu tive lá. E para minha surpresa, eu fiquei sabendo que eu tenho uma herança. Eu já sabia dos patrimônios que ele tinha, mas você não fala sobre herança todo dia. Não é um assunto que você quer ter. Porque herança é parecido com life insurance. You want to have it, but you don't want to use it. Porque você só usa o life insurance quando você está morto. Então, papo de insurance, de life insurance, papo de herança, ninguém quer ter. Mas como meu pai está com problema de saúde, está com 82 anos, ele julgou por bem abrir para nós os filhos. Eu tenho herança. Eu tenho uma herança esperando por mim lá. Não é herança muito grande, ninguém aqui vai se tornar milionário, viu? Não pense que eu vou sair daqui e me tornar uma celebridade e criar um programa de televisão para mim, vivendo com os marins. Não vai acontecer isso. Não vou botar câmera na minha casa para você ver como é que eu vivo, como é que eu tomo café, nada disso. Não vou virar celebridade. Mas herança, só tem acesso à herança quando alguém morre. A Bíblia diz de que nós temos a herança em Cristo Jesus, porque Jesus morreu por nós. E nós só temos acesso à herança porque alguém decidiu morrer por nós. Versículo 12 diz assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tem neles crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa glória e a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Pega a palavra penhor, circula essa palavra penhor e usa a seguinte palavra, troca. Coloque do lado a palavra troca. Penhor é uma troca. Agora, raciocina bem uma coisa. Que negociação é esse que Deus fez? A Bíblia diz que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus tem o poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Deus não precisa de nada. A Bíblia diz que Deus não precisa de conselheiro. Deus não precisa de ajudante. Deus não precisa de ninguém para bajulá-lo. Deus não precisa de receber nada de ninguém. E Ele decide fazer uma troca comigo. Me dar algo e trocar algo comigo. O que eu trocaria com Deus? O que eu tenho de valor, de tão valoroso, de tão importante, que Deus quer? Já parou para pensar nisso? Qual o valor que eu tenho
É o tema da nossa mensagem de hoje. Qual o valor que eu tenho? Qual o valor que eu tenho? Conta a história de um menino que o seu pai fez um barquinho para ele. E esse barquinho era o xodó dessa criança. E aconteceu que ele, botando o barquinho para brincar no rio, veio uma tempestade e começou a fazer aquele rio ficar caudaloso e ficar com muitas correntes, e levou o barquinho embora. E aquele menino começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, e ele perdeu o barquinho dele. E aquela criança cresceu, se tornou um homem de negócio, bem-sucedido. Conta a história de que esse homem foi a uma cidade fazer negócio. Ele chegou diante de uma loja, e uma loja de antiguidade, de coisas antigas. E ele olhou e ele reconheceu o barquinho dele na vitrine daquela loja. Ele chegou para aquele homem e falou assim, dono da loja, ele voltou a ser criança. Ele falou, mas moço, esse barquinho é meu. Eu lembro como se fosse hoje. Eu botei esse barquinho no rio e veio o vento, e veio a tempestade, e veio a chuva, e eu tentei pegar o barco, e aquele homem que hoje é um empresário, um homem de bem-sucedido, ele virou criança novamente. E ele queria o barquinho dele. E aquele dono da loja diz assim, olha, eu acredito em tudo isso que você está falando. Acredito em tudo isso. Ele deu a descrição, tem o meu nome debaixo do barquinho, nesse lado, e dessa maneira, e pode abrir, pode ver. Ele falou, é verdade. Mais pura verdade. Só que você perdeu o seu barquinho. E eu o encontrei. Então agora, esse barquinho é de quem? Esse barquinho é meu. Se você quiser ter o seu barquinho de volta, você tem que pagar o preço. E ele então mete a mão no seu bolso e faz uma troca. Dá o dinheiro e pega o barquinho que já era dele, mas ele perdeu. E ele vira então para aquele barquinho, como se ele estivesse falando com aquele barquinho. E ele olha para o barquinho e diz assim, agora você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te fiz, e agora porque eu te comprei. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que o pecado afetou o relacionamento de Deus com o homem. O pecado impediu que o homem desfrutasse de um convívio com o Pai, o Criador. E o homem se perdeu. E a Bíblia diz que Deus mandou Jesus ao mundo para morrer por nós, para pagar o preço, para nos comprar de volta. E a Bíblia diz de que aqueles que creem, os pecados são perdoados, há remissão dos pecados, há o penhor e o Espírito Santo vem habitar na pessoa. E ela tem o nome dela escrito no livro da vida. Eu não sei quanto você, não sei onde você está na sua vida espiritual, mas se hoje você quer resgatar o seu valor para com Deus, se hoje você quer novamente resgatar o valor que você tem para com Deus, eu não sei do estado emocional, espiritual de você, não sei se o seu nome está escrito no livro da vida, mas se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador e entende que você tem valor para Deus, Ele te fez, Ele te comprou. Mas a diferença do barquinho é que o barquinho não tem vontade própria. O barquinho não pode se autopagar, se autogerir, sair da sua casa e aparecer na casa do dono dele. Alguém tem que pagar o preço. E o preço foi pago, e o preço foi pago por Jesus Cristo, e preço de sangue. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e lembrar no dia em que você nasceu de novo pela primeira vez em Cristo Jesus. E se você não teve essa experiência ainda de conversão, eu quero convidar você a tomar essa decisão ao lado de Jesus. Eu quero convidar você a entender o seu valor e chegar diante de Deus, o Criador, e dizer, olha, eu preciso da tua graça sobre a minha vida. Eu entendo que eu não mereço a tua salvação. Eu entendo que todo o valor que eu tenho é
por Cristo e em Cristo, de Cristo e para Cristo, eu quero confessar o meu pecado ao Senhor. E se você também, por algum motivo, por alguma situação na sua vida, você perdeu a sua identidade, o seu valor diante de Deus, a sua alegria da salvação, a sua alegria de servir ao Senhor, a sua alegria de adorar ao Senhor. Eu quero desafiar você a ter um compromisso com Deus, a aceitar a graça, a misericórdia do Senhor, para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez eu quero colocar diante de Ti os meus irmãos, as minhas irmãs, colocar, Senhor, a vida deles na Tua presença e pedir, Senhor, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, a Tua palavra que é viva, real, transformadora, possa habitar poderosamente no nosso coração e possa fazer, ó Deus, de que a nossa vida reflita a Tua glória, o Teu louvor, as Tuas maravilhas, a Tua santidade. E nós entendemos, Senhor, que Jesus é o nosso Salvador e nós precisamos de um Salvador. Se você ainda não tomou uma decisão pessoal ao lado de Jesus e gostaria de tomar essa decisão hoje, faça um sinal para mim, levante a sua mão, nós vamos orar por você, para que Deus restaure a sua vida, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Eu prego o Evangelho todo dia, todo domingo, toda semana. Não existe salvação fora do Senhor. Se você entende que a sua vida está em risco, você é um barquinho perdido e precisa de Jesus. Senhor, na Tua presença, quero mais uma vez colocar esse culto. Pedir a Deus que a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. E que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa transformar as nossas vidas. E nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Pati, você vai fazer uma musiquinha com as crianças?
Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor e entregar ao Senhor a nossa semana. Senhor, em nome de Jesus, queremos mais uma vez declarar que nós somos teus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te servimos, nós te exaltamos em espírito e em verdade. Senhor, a minha oração é que as bênçãos espirituais e celestiais caiam sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a viver de acordo com que agrade o teu coração. Nos abençoe, nos livre, nos guie de todo mal. E agora que o amor de Deus e nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as benditas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, seja com você, seja com teu marido, seja com teu esposo, seja com teus filhos, seja com filhos dos teus filhos, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz...